15 de março de 1967, o Congresso Nacional referenda a indicação à presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva, pelas Forças Armadas. Representante da chamada linha dura, era opositor ao grupo da Escola Superior de Guerra, do presidente anterior, Castelo Branco. O novo presidente, Costa e Silva, estabelece uma equipe desenvolvimentista. No Ministério do Planejamento, Hélio Beltrão, sucedido por João Paulo Reis Veloso. No Ministério da Fazenda, Antônio Delfim Neto, que foi o principal responsável pela alavancagem da economia no país. O grupo que comandaria a política econômica do governo até o final do mandato de Médici, em 1974, seria o responsável pelo chamado Milagre Econômico Brasileiro. Entre 68 e 74, o governo investe em 231 empresas estatais, entre elas a Vale do Rio Doce, a Petrobras e a Eletrobras. Este período foi marcado pela criação de monopólio em áreas críticas do governo, tais como a economia e o planejamento. Entre 1967 e 1969, então, o Brasil já caminhava com uma estrutura econômica financeira diferenciada. Uma estrutura que possibilitava o crescimento do país, com inúmeras empresas estatais sendo fundadas na tentativa de preservar os bens essenciais da nossa nação, como, por exemplo, o minério, a extração do petróleo, entre outras coisas. E a parte financeira era blindada. Blindada de que forma? O número de bancos, a concessão para a abertura de novos bancos, ficou muito mais apertada, as regras ficaram mais rígidas e o número de bancos gradativamente foi sendo reduzido. O governo Costa e Silva impulsionou ainda mais o desenvolvimento. Foi assim iniciador da escalada de progresso dos anos mais recentes. Naquele período, o país avançou no sentido de consolidar sua posição internacional. Abriu e conquistou novos mercados. E no aspecto interno, os índices do desempenho econômico começaram a demonstrar a recuperação atingida. Simultaneamente, o processo inflacionário mais e mais se esvaziava. Diante desse panorama, tentou-se uma liberalização gradual do regime. Mas ainda não era tempo para isso. E estes jovens, quantos deles foram testemunhas de que o inimigo estava atento e voltava à carga, às vezes servindo-se deles mesmos? Badernas e arruaças voltaram às ruas, e com elas a insegurança e a intranquilidade. Felizmente, 1968 foi travado em tempo. Havia a firme determinação de não se cogitar sequer do risco de uma volta ao passado. Não se permitiria que aqueles anos de recuperação e sacrifício, e de grande sacrifício do próprio povo, fossem desperdiçados. Bom, sabemos que os ambientes social, econômico e jurídico, o ambiente legislativo, estão interagindo o tempo todo. E foi dessa forma que aconteceu. O país iniciou uma fase muito positiva na economia, com obras novas, construções promovidas pelo governo por todos os cantos. A questão do desemprego caiu, a inflação acompanhou isso e iniciava-se a partir de 1969 o período chamado de Milagre Econômico Brasileiro.
nesse período, com a economia muito mais quente, com o número de bancos reduzido, a quantidade de numerários absurda, a quantidade de dinheiro, o volume de dinheiro muito maior circulando, e o movimento revolucionário procurando realizar assaltos a banco para alimentar financeiramente essas tentativas de destituir o governo militar do poder, esses fatores em conjunto propiciaram aos bancos se armarem com policiais militares nos seus momentos de folga, fazendo a segurança de suas agências, evitando esses assaltos, assegurando a saída do seu transporte de valores, que na época era realizado por vigilantes do próprio banco. Então, todo esse cenário, com o aumento do número de assaltos a banco, com o aumento da circulação de numerários, com a economia funcionando positivamente, com o aumento da criminalidade, isso incorporou a segurança privada, fez com que essa força paramilitar crescesse de forma descontrolada. Ainda não existia uma legislação específica que conseguisse regulamentar esse segmento, colocar regras. Quem está entrando no segmento? Quem pode trabalhar nesse segmento? Quais são as empresas, os tipos de instituição que podem atuar nesse segmento? Qual será o alvo dessa proteção? Ainda não existiam regras, mas existia uma grande quantidade de pessoas armadas atuando na segurança dos estabelecimentos financeiros. Foi quando, em 1969, o governo decidiu publicar a Lei 1034, que regulamentava a segurança das instituições financeiras, criando a pessoa do vigilante e dando uma regulamentação, uma base legal para as empresas que iriam atuar na segurança desses estabelecimentos. Em seu artigo 1º, ela afirma que é vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento que não possua dispositivo de segurança contra saques, assaltos ou roubos. Em princípio, a Lei 1034 era voltada apenas para estabelecimentos financeiros. Veja o texto a seguir. Diz o texto que a lei dispõe sobre medidas de segurança para instituições bancárias, caixas econômicas e cooperativas de crédito e dá outras providências. Tais dispositivos de segurança consistirão em vigilância ostensiva realizada por serviço de guarda, composto de elementos sem antecedentes criminais. A lei cita os elementos que realizarão os serviços de guarda. Daí vem o nome guarda de segurança. O artigo 2º cita ainda que tais homens trabalharão mediante aprovação de seus nomes pela Polícia Federal, dando-se ciência ao Serviço Nacional de Informações. O artigo 4º diz assim: os estabelecimentos manterão a seu serviço, admitidos diretamente ou contratados por intermédio de empresas, os elementos necessários à vigilância, dando reconhecimento às empresas que prestam serviços de segurança. É claro que a Lei 1034, de forma muito reduzida ainda, vinha regulamentar essa atividade que nós sabemos que foi o embrião da segurança privada no Brasil. Mas, ainda dessa forma, ainda definindo alguns pontos que são pontos um pouco fora da realidade hoje, como, por exemplo, dizer que o profissional de segurança, durante o exercício das suas atividades, tem prerrogativas de policial. Olha só, isso é algo bem diferente, mas que nessa época cabia para esse segmento que ainda estava se iniciando. 69 foi um marco para a atividade de segurança privada com a publicação da Lei 1034.